Boa noite, paz, Deus abençoe a cada um que veio nessa noite para estar com o Pai. O motivo pelo qual nós nos ajuntamos aqui é Ele, é estar com Ele, é assentar na mesa junto com Ele e deixar que Ele manifeste o seu poder através de tudo e de todas as formas para alcançar as nossas vidas. O louvor, ele tem muito poder, muito poder. O louvor, ele move muitas coisas em nós e por nós e através de nós. Uma das receitas na aula que nós tivemos, agora no PG, que era como um homem poderia, temer ao Senhor, e ali falava cantando, louvando, dando ação de graça. Como é que ele poderia se declarar cheio do poder de Deus quando estivesse assim? Nós dizemos que somos cheios do Espírito Santo, e quando muito um aleluia, e olhe lá, sei lá eu. E quando eu li aquilo ali, que um homem cheio do Espírito Santo era um homem que cantava, declarava, louvava, agradecia. E eu pensei assim, quando a gente vê alguém cantarolando, não traz essa ideia mesmo? Meu Deus, ele está bem. Meu marido é um que canta e assobia. E às vezes é notório ver que ele está cheio. Então, que nesta noite nós possamos deixar o corpo nos ajudar a fazer esse culto para Ele. Eu quero que, de pé como tu está, em Tiago, é a palavra dessa noite. Nós estamos sendo instruídos pelo Senhor nesses dias. Deus tem deixado muito claro para nós que Ele quer restaurar a igreja. Ele não quer reformar a igreja, Ele quer restaurar. E restauração é algo, algo precioso, algo lindo, antigo talvez, que o tempo corroeu, quebrou, rachou. E o Senhor quer restaurar a sua igreja aos padrões, das primeiras igrejas, onde nós cremos que essa é a vontade dele para esses dias, e a gente está disposto nessa casa a nos tornar a igreja segundo o coração de Deus, a ser o que Ele entende que é a igreja, não o que nós pensamos. Não é fácil, não tem sido fácil, porque Ele é bem exigente, mas tudo que exige faz sentido. Então nessa noite eu gostaria que tu abrisse o livro de Tiago, no capítulo 4, onde vamos ler alguns versículos, até o 8 nós vamos ler, que diz assim: de onde procede guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a luta e a fazer guerra, nada tendes porque não pedis, pedis e não recebeis porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura: é com ciúme que por vós anseia o Espírito, que Ele faz habitar em vós? Antes, Ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste ao soberbo, mas dá graça
ao humilde. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Amém? Podemos assentar em nome de Jesus. Essa passagem é uma passagem, um dos versículos que marcou a minha vida logo no início, quando eu lia muito pouco a Bíblia. Muitos anos na casa de Deus, lendo muito pouco as Escrituras e querendo vencer o meu inimigo, o meu adversário, o meu opressor, aquele que me cercava, me oprimia todos os dias. E uma experiência linda que eu tive com o 4:8, que é esse versículo, 4:7, que diz assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. O momento da minha vida em que eu estava querendo do Senhor, que Ele me capacitasse, que Ele me revestisse, que Ele me desse armas, que Ele me blindasse, que Ele me desse um carro forte, uma bomba atômica, qualquer coisa do céu, para que eu derrubasse o adversário da minha alma, para que eu pudesse afastar ele de mim, para que eu pudesse vencê-lo. E num dia de muita opressão, eu em Porto Alegre, eu não atinava a andar nas ruas. Sabe quando a batalha na mente, as vozes são milhares e elas gritam, é como uma multidão dentro de ti, aonde ali o cansaço de alma, o cansaço físico, e tu simplesmente no meio de uma situação do teu dia a dia, e tu achando, meu Deus, eu não vou aguentar, eu vou ficar louca, eu não vou conseguir. E naquele dia, quando eu estava voltando, eu parei na estação de trem, e ali eu estava no meu limite. Aquelas pessoas, elas se multiplicavam, parecem, sabe quando a opressão vem, o inimigo vem, é bem assim que acontece. Ele faz 1000, né? Tudo é em grande proporção, sabe? E naquele momento eu parada lá, pensando muitas bobagens, pensando em desistir, pensando que não valia a pena, pensando que eu não teria como vencê-lo, que tudo aquilo seria sempre daquela forma. E aí o Senhor disse, para mim, esse versículo, ele não foi falado, esse versículo apareceu como um letreiro de luz do outro lado dos trilhos do trem lá em Porto Alegre. Vocês acreditam nisso? E era como um letreiro, e aquilo veio, porque eu não sabia isso aqui. E aí estava lá, aquilo piscando para mim, Joel dizendo: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, e ele vai fugir de ti. Tu não vai ter que mandar ele embora, tu não vai ter que lutar com ele, tu não vai ter que enfrentar ele. Eu quero que te diga que eu estou te dando a arma que vai vencer o adversário da tua alma. E é naquele momento, aquilo eu comecei a repetir, e à medida que eu comecei a repetir, aquelas vozes se calaram dentro da minha mente: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos, pois, a Deus. E a declaração da palavra tem muito poder. E naquele dia eu vivi uma experiência onde Deus grava um versículo no teu coração. E aquela que não entendia muito de Bíblia, de repente estava com um versículo gravado, e que iria repetir muitas e muitas vezes até que ele venha. Então, nessa noite, o Senhor vem mais uma vez dizendo para todos nós que a grande e a maior arma para que nós possamos vencer o nosso adversário é submissão. Domingo passado, nós estamos ministrando essa semana para a família. Domingo passado, a palavra era para os homens. Eu acho que nem diz, não sei quem aí que falou, olha, o pastor falou as 15 vezes.
acho que foi o Anthony. O pastor falou umas 15 vezes que no outro domingo é para as mulheres. Eu disse, olha, acho que elas nem vão ir, né? Mas o Senhor falava muito ao meu coração, né? Sobre essa grande arma. E não é só para as mulheres, é para a igreja do Senhor, né? E eu quero descrever o que seria sujeitar-se. Não, sabe o que é se sujeitar? Eu acho que eu sei, né? Eu penso que eu sei, né? Te interessa saber? Porque isso é uma arma. É a maior arma para que o inimigo fuja, para que ele não possa ficar onde tu está, somente com uma posição de resistência tua, um permanecer teu. E essa sujeição dentro de ti, ele vai embora. E olha só, sujeitar-se no sentido cristão diz assim, ó, significa reconhecer a autoridade que alguns têm em Cristo sobre os demais. Vamos de novo. Significa reconhecer a autoridade que alguns têm em Cristo sobre os demais. Autoridade que alguns têm em Cristo. Autoridade que Ele estabeleceu, que Ele concedeu sobre os demais. Ele determinou. E aí vem o que significa submissão. A submissão é uma oferta. Ela tem que ser oferecida. Aquele que está lutando com a mente nessa noite, reaja, fica em pé, pega um café, anda aqui dentro, não perca aquilo que Deus quer fazer. Porque a batalha espiritual nessa noite, aí vem o sono, vem a barreira da mente, vem querendo te levar para outra coisa, ali a barreira daquilo que tu não quer ouvir. Isso não me interessa, isso não é para mim, não é isso que eu quero ouvir, não é isso que eu preciso. Se tu está aqui nesta noite, é exatamente isso que te falta. Se Ele se deu o trabalho de te ajudar a estar aqui, é justamente essa parte que te falta, para que tu possa ser vitorioso, para que tu possa vencer aqui e vencer até que Ele venha, e estar vitorioso até o final, resistindo, sendo ali protegido, defendido por aquele que nos defende, por Deus e pelo poder dele, amém? Submissão, então, ela tem que ser oferecida. Ela não pode ser exigida e nem obrigada. É algo que tem que ser isso. Ai, meu Deus do céu, vamos lá de novo, meu Rei da Glória. A submissão que Ele quer de nós não é a obrigada, nem a imposta. Ele quer que ela seja livre e oferecida voluntariamente. Quantos aqui obedecem a palavra, mas não concordam? Quantos aqui têm se submetido, mas argumentado? Quantos têm feito aquilo que o Senhor pede, mas com resistência? A palavra aqui diz que a verdadeira submissão não é aquela que é exigida, nem imposta, mas é aquela que eu escolho dar. Eu decido dar. Não é alguém que me impõe, não é uma força que me estabelece. E é uma atitude que a pessoa se impõe a si mesma. É uma atitude que a pessoa se impõe a si mesma,
não por obrigação, mas por humildade e desejo de cooperar com o bem de todas as coisas. Quando eu li isso aqui, gente, eu já queria ir embora do meu estudo hoje de tarde. Não adianta tu entender que tu tem que ser submissa se tu não é querida, querido. Essa tua submissão obrigada, dolorosa, terrível, não é a verdadeira. Essa é a tua que tu está dando, mas não é dessa que Deus fala. E nessa noite o Senhor vem e nos chama a falar, né, do papel da mulher. E a mulher, ela representa a igreja do Senhor. A mulher, tá vendo? Tá te enxergando, tu mulher aqui, ó, tu. Alguém tem que olhar para ti e tu representar a igreja. Tu, homem, tu, varão, alguém tem que olhar para ti e tu representar Cristo. Meu Deus do céu. E nesse casal, a imagem de Deus, ela é revelada. Aonde o pai, aonde o filho se manifestam com as suas virtudes. Nós sabemos que Deus e Jesus e o Espírito Santo, todos têm o mesmo. O pai e o filho não são um só? Quem desceu? Quem que veio e se humilhou em forma de homem? Quem que teve que viver aquilo que nós, homens e mulheres, vivemos? Quem teve que viver isso? Eles têm o mesmo direito, o mesmo poder, mas um se submeteu, se sujeitou ao desejo do outro. Jesus, ele veio e ele se submeteu tendo todo o poder que tinha. Tem noção disso? Ele não foi diminuído. Deus não disse, agora eu vou te dizer que pá, Jesus, agora eu vou tirar todo o teu poder aqui. Aí tu vai ser o que vai ser submisso. Não. Com todo o poder. Com toda a glória. Voluntariamente vai. Essa é a verdadeira submissão. E ele veio e ele se submeteu por amor. Amor ao Pai e amor a mim. Amor a ti. Ele se submeteu por amor a Deus e por amor a ti. Tu merece, mas Deus merece. E por causa que Deus merece, ele se sujeitou por quem não merece, porque honra a Deus, querendo sim fazer a vontade do Pai e não a dele. Quando ele estava lá no Getsêmani, nós sabemos muito bem, a vontade dele era a minha e a tua, né? Não passar, não viver. Mas ele disse que não seja feita a minha, mas que se cumpra a tua. Que não seja feita a minha, mas que se cumpra a tua. Ali ele suou sangue, pensa, ali ele sabia, ele tinha, ele sentia, ele pressentia tudo aquilo que viveria. E ele escolheu passar por isso, entendendo que isso era necessário, para que eu e tu pudéssemos ter acesso ao Pai de novo, para que eu e tu pudéssemos ser um só com o Pai de novo, para que nós pudéssemos de novo nos tornar uma única coisa com Deus. Nós sabemos que o homem pecou e se separou do Senhor. Todas as coisas que aconteceram até Jesus ainda era homens, né, não querendo se relacionar com Deus, e Deus estabelecendo um homem, um sacerdote para falar com ele e trazer para o povo. Mas aí Jesus veio para terminar com isso, para devolver, para restaurar, para regenerar, para redimir, para nos colocar de novo no lugar do Éden, no lugar do direito de poder estar na presença do Pai e poder ser um só com Ele, através do que Ele fez. Valeu a pena por tudo isso, e por isso Ele fez. Quantos aqui fazem parte da nova aliança?
Tu faz parte da nova aliança? Deixa eu falar o que é a nova aliança. Aquela que Jesus veio trazer. A novidade. Aquilo que Ele veio fazer por nós. Ou tu vive ainda no tempo da lei, da legalidade, e só cumprindo os 10 mandamentos na força do teu braço, do jeito que tu pode, achando que estar com Ele e o que Ele quer de mim é o que simplesmente cumpra ordens. Se fosse assim, Ele não teria enviado o seu Filho e me dado condições de voltar a estar com Ele frente a frente, estar com Ele face a face, estar com Ele dentro dEle. Ele ainda se relacionaria comigo, mandando cartinhas e dizendo: não faça isso, não faça aquilo, e tudo bem. Ele mudou isso na nova aliança, e eu te pergunto, em qual tu está vivendo? Ainda no cumprir regras e cumprir normas, e não vivendo aquilo que a nova aliança propôs, que é estar com Ele, que é ser um só com o Pai. E quando o Senhor vem restabelecer e falar conosco, e esse mês de maio, o mês da família, onde o Senhor está trabalhando através do casal, através da família, um desenho, um teatrinho, sabe, um exercício prático para que tu entenda o que Ele quer contigo e o que o céu quer de ti. Quando o Senhor fala de casal e se empenha em de novo restaurar casamento, tu acha que tem só a ver com a tua vidinha ali, e por mim e por ele, então é para nós ser feliz? Um casal representa ali a unidade, aonde dois podem se tornar um, aonde eu posso viver isso fisicamente, quem dera espiritualmente, aonde Ele nos faz entender que é possível e que não tem como ser um só se a gente não entrar um dentro do outro. Se não for assim, nós só estamos juntos. A verdadeira intimidade é essa, onde eu permito que Ele entre em mim, que Ele me possua, que Ele me tenha em seus braços, e que Ele me tenha por completo, sem resistência, e que eu me entregue assim por Ele. Mas eu te pergunto, tu está disposto a esse relacionamento? Se tu não está disposto nem com teu cônjuge, quem dera com Jesus. Para o teu cônjuge tu vem e dá todas as desculpas da tua criação, dos traumas, de tudo aquilo que tu viveu, e não sei mais o que, e tu tem que me entender. E para ele, que desculpa tu dá? Sendo que ele quando tu encontrou com ele, e ele ali te deu um novo nascimento. Ei, como é que é? Tu não nasceu de novo? Volta lá. Ou tu acha que tu emendou a tua vida? Mas parece que a gente emendou, né? Porque a gente vai, se batiza, aceita Jesus, se converte, e vem com a nossa história triste, de um passado que já não pode mais existir. Que ali na cruz, ele coloca por terra, ali na cruz, Ele cura, ali na cruz, Ele leva. E aí a desculpa que temos é buscar o nosso passado para dar a desculpa para os nossos relacionamentos aqui, e o nosso relacionamento com Ele. E quando o Senhor vem de novo, restaurando as bases da igreja, a igreja nesses dias não é mais uma placa e nem uma instituição, ela tem que ser uma família. Se a igreja não for família, ela não vai estar cumprindo o papel de igreja na terra. É fácil isso? Não. Porque é mais fácil ser uma denominação. É mais fácil ser um clube onde vamos nos organizar, aonde nós vamos nos juntar, não onde nós vamos sentar hoje com Ele como irmãos e dizer: olha aqui o que Ele quer de nós, olha o que o Pai está querendo. Como é que tu está com isso? Tu está querendo fazer parte mesmo dessa igreja restaurada, ou tu está querendo fazer parte daquilo que Ele tem para a tua vida, ou tu está alheio a tudo isso? Então nesta noite, este Deus que vem, que tudo aquilo que Ele tem nos pedido faz sentido. Quando Ele vem e diz: olha, eu preciso que tu viva uma restauração completa,
Porque se tu não mudar com a tua esposa, se tu não mudar com a tua família, se tu não mudar com os teus irmãos, tu não muda comigo, não existe isso. É pura ilusão. E o Cristo, esse Pai que não quer nos perder. Aqui diz que Ele abate o soberbo. Aqui diz que Ele abate o soberbo. O soberbo não vai entrar no céu, o orgulhoso não vai entrar no céu. O amargurado não vai entrar no céu. O que tem raiz de amargura, sabe esse trelelê aí? De um ressentimento que se tornou amargura e que tu não quer nunca ser curado. E que é a tua desculpa para tu não crescer, é a tua desculpa para tu não ter que fluir. Se tu manter isso, Ele quer que tu entenda que quem não vai te ter é Ele. Se Ele está batendo nessa tecla é porque Ele quer que tu venha estar preparado para estar com Ele quando Ele vier te buscar, ou na morte, ou naquele dia. O Billy é usado como instrumento para desenvolver isso em mim. As minhas filhas, elas são um instrumento para desenvolver outra área em mim. Vocês são instrumentos de Deus para desenvolver outra área em mim, mas que tem a ver com o meu relacionamento com Ele. Não adianta eu declarar que eu o amo, que Ele é tudo para mim, que eu sou só dEle, que eu quero ir para o céu, que eu não quero mais viver nada nem ninguém. Não existe isso. Ser toda dEle e não viver nada e nem ninguém. Isso não existe. É mentira. Porque quando tu for totalmente dEle, a primeira coisa que Ele vai fazer é te devolver para alguém. Porque daí tu vai ser todo dEle, por Ele tu vai fazer, por Ele tu vai amar, por Ele tu vai mudar, por Ele tu vai querer, por Ele. E quando o Senhor vem ali, eu quero que vocês leiam lá em Efésios 5. No livro de Efésios, se alguém quer saber de relacionamento, dá uma lidinha no livro de Efésios. Capítulo 5 são delícia. Assim não escapa ninguém. Tem uma palavra linda para cada um. Se quer achar como é que tem que se... E todo o livro de Efésios fala sobre unidade, sobre comunhão, sobre ser um só, sobre ser uma família. Então assim, o que eu estou vivendo dessa Bíblia aqui? Efésios 5 e 24. Vamos ler o 22, 5 e 22, que diz assim: as mulheres sejam submissas aos seus próprios maridos, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas aos seus maridos. Separa agora a igreja do teu assunto de mulher com o Senhor. Separa então agora esse assunto de mulher que vamos tratar agora de noite, de tu ser igreja. A palavra diz, fala dessa submissão, esse sujeitar, para que verdadeiramente nós possamos ali honrar. E eu creio que não diferente da maioria que está sentada aqui, porque anos e anos eu li, preguei, mas não concordei.
E eu acho que para muitas mulheres que estão aqui, mulheres que foram formadas pela vida, para ser independente, para ser, né, sabe, assim, não precisar de homem, sabe? Essas que foram construídas pela vida, aí encontra Jesus, e agora tem que, o que ele quer não é isso. Uma vida toda tu foi formada, trabalhada para ser isso. E aí Jesus vem e diz: não, eu não quero que tu seja assim. Eu quero que tu seja submissa, e eu quero que tu se sujeite. Na minha cabeça, submissão era fraqueza. Na minha cabeça, submissão era alguém morto. Eu tinha que morrer mesmo para ser submissa. Sem vida, a pessoa não ia existir. Olha só. Só que submissão não é isso. Não significa isso. Era assim que eu via. E aí eu pensava assim: olha, esse Pedro, esse Paulo, tudo machista. Paulo nem sei se casou, para vir aí dizer essas coisas, que a mulher tem que ser. Isso aí é bem, né? Sabe, eu queria assim, né? Pregava, mas não concordava. Até que o Senhor me levou para o livro de Gênesis, para acabar com essa bobagem. Deixa eu te dizer, Doris, que não foi nada de Paulo e nada de Pedro. Eu quero que tu vá lá no livro de Gênesis, quando o Senhor vem e ali, né, trata com o pecado da mulher e do homem. E aí a punição era que o desejo dela teria que ser para o marido, e ele a dominaria. Então vocês veem que é fácil para a mulher isso, né? E olha só, era difícil a mulher, né? O desejo dela seria para o marido e ele a dominaria. Deixa eu perguntar para os homens que estão aqui nessa noite. Cumpre essa parte de vocês nesse versículo. Porque daí ele está dizendo: vós homens, o desejo da vossa mulher tem que estar em vocês, e vocês vão ter que dominar ela. Para quem era o castigo? Deus armou isso aí para nós, né? Porque daí ele vem e assim como ele pede para a mulher: olha, mulher, tu tem que honrar, tu tem que ser submissa ao teu esposo. Ele chega para o marido e diz: tu tem que amar ela, olha essa ela aí, como parte do teu corpo. Dar a vida por ela, morrer por ela. E esse morrer por ela não tem a ver dar um tiro na cabeça ou, né, uma facada, não. É morrer as tuas vontades, as tuas imposições, os teus achismos, o teu jeito. Isso é morrer. Porque não quero dizer, eu quero falar uma coisa muito séria para vocês, que a verdadeira submissão é uma morte. E a primeira coisa, quando o Senhor trabalhou isso na minha vida e continua trabalhando, e agora de um nível hard, assim, pensa, se eu já tinha entendido meu pai, agora é coisa que eu entendo agora, né? Então agora não tem escapatória, né? Aonde o Senhor ali vem requerendo de mim e de ti cumprir esse papel. Fazer isso porque tu quer fazer. Precisa um milagre daí, não é? E aí meu argumento em muitos anos foi: tudo bem, eu vou honrar e vou admirar e vou me sujeitar quando ele me amar como parte do corpo dele. E eu não sinto que ele me ama mais do que se ama, porque ele se ama. Ele se cuida, ele se vira, ele tem a vida dele. Quando isso cumprir, quando isso acontecer, então, o Senhor disse: eu quero que tu leia de novo. Está escrito isso aí? Que tu tem que se sujeitar se ele merecer?
Cristo se sujeitou e tu merecia. Se sujeitou à morte por ti, tu merecia. Ele fez isso por amor ao Pai. Quem está te pedindo nem é o teu esposo, porque ele nem sabe essa palavra. Ele nem sabe onde isso aí está escrito. Ele não vem com um versículo lá e diz aqui, ó, querida, aqui, ó, cumpre esse negócio aqui. Porque nem ele sabe quanto será importante tu cumprir isso aí. É Deus pedindo. Então o Senhor vem e diz assim, ó, se tu não consegue ver como é, tu não consegue se sujeitar a Ele nem a mim, tu não obedece a Ele nem a mim, tu não honra a Ele nem a mim, e tu acha que está tudo certo, porque tu não concorda e não acha certo. E ali o Senhor trabalhou muito isso na minha vida, onde Ele, não quero que tu faça por obrigação, eu quero que tu faça por amor e amor a mim. E aí para tu fazer por amor a Deus, tu tem que amar Ele loucamente, aí vale a pena, aí é possível, que não importava o que Billy fosse, por aquele que eu estava fazendo, ele era lindo, ele era digno, ele era, porque era pelo meu Senhor, e eu ofertava cada dia de renúncia, de dor, de tentativa, porque ali os primeiros dias é horrível, até que o milagre aconteça, porque as decisões têm que ser radical. Não pensa que Ele vai gerar em ti para depois tu fazer, não pensa que Ele vai te liberar para depois tu estar liberado. O Senhor quer de ti uma atitude de obediência. E a atitude de obediência seria tudo muito fácil? Obviamente que não. Então, à medida que certo, Senhor, eu entendo, você está me entendendo, vem cá, só vem aqui na minha, vem cá, de novo, guriazinha, gurizinho. Esse assunto que eu estou falando em relação ao teu marido, tem a ver comigo, contigo, Doris. Tu está me entendendo, Doris, que não tem a ver com essa só a historinha de vocês? Assim, só para pesar um pouquinho mais, para tu te animar a mudar. Tem a ver comigo. Porque se tu não conseguir com ele, tu não vai conseguir comigo. Então eu só estou te dando uma chance de eu ter de ti aquilo que eu mais quero. Submissão por amor. Eu não quero mais tu quebrada, eu não quero mais tu derrotada. Eu não quero tu se rendendo com a bandeirinha branca, que nem em pé tu consegue ficar. Não, te quero assim. Eu quero tu andando, eu quero tu com vida, eu quero tu cheia da glória de Deus, escolhendo se render, escolhendo dizer um sim para mim, por amor, por amor. E essa noite o Senhor vem e fala com as mulheres que estão aqui, mas com os homens que estão aqui, que representam a igreja do Senhor. O que o Senhor está trabalhando nesses dias é essa restauração, aonde Ele quer que os papéis voltem a ser como o plano original, não como o mundo diz, não como tu quer e nem como tu acha. Eu dizia para uma pessoa hoje, olha, está tudo tão estragado, gente, que agora o diferente é ser certo. Quer ser diferente assim? Faz certo, porque daí vai ser tão chocante. Porque o errado agora não choca mais ninguém, já está comum. A única esperança agora, se tu tem intenção de, entende? Se tu tem isso na tua essência, então, meu Deus, empenha em viver o certo, você, meu Deus, você é horrível. Você é uma coisa estrondosa, aonde o Senhor vai glorificar o nome dEle. Ele vem nessa noite dizendo que Ele se importa sim com a tua casa, com a tua vida. Ele se importa sim com as pessoas que convivem contigo, e por isso Ele está tratando contigo. Ele vem e através, eu dizia, olha, só existe uma família se tiver um casal. E se não tiver filhos, não é família, é só um casal. E aí se tem filhos, não é mais um casal só, agora é uma família. E aonde cada um vai ter um dever também com os filhos. E ali nós sabemos que o papel do homem é um, e o papel da mulher é outro.
E quem escolheu essas funções foi Deus. Vamos de novo. Sabe uma empresa? Faz de conta que isso aqui é uma empresa. Eu vou escolher o Joel para ser o presidente da empresa. Eu vou escolher, né, o Valmir para ser o vice. Eu vou escolher o outro para ser escolha pelo almoxarifado. Eu vou escolher. É uma única empresa. Todos têm o mesmo direito de receber no final do mês. Todos têm os mesmos direitos, mas têm funções e obrigações diferentes. Sabe o que nós queremos como casal, o que nós queremos como família, o que nós queremos como igreja? Que todo mundo seja presidente. Então, se eu não vou poder ser presidente, que todo mundo seja, então, ali, sei lá, vamos achar sei lá qual é o nível menos. Se todo mundo for igual, fazer a mesma coisa, imagine se Deus aceitasse essa nossa ideia. Que médico tu iria? O que tu comeria? Porque tu plantar tu não sabe, fazer uma cirurgia tu não sabe. Como é que ia ser a tua vida? Se fosse assim como tu quer. Este Deus que deu o mesmo direito para todos nós, mas uma função diferente. E eu te pergunto, tem cumprido a tua função? Sabemos que se o homem e a mulher, eles não se entendem, se eles brigam, nem as orações deles é ouvida. Está escrito isso. Tem gente que ora, briga e quer resposta. Quinta passada nós tivemos a palavra aqui, onde o Luiz trouxe sobre que Deus não está querendo construir uma casa para mim e para ti, mas sim um lar. E aí ele vem e diz que a palavra lar vem do latim, lareira. Olha que coisa mais linda isso aí, gente. Já vi eu na beirada do fogo, já ali, né, coisa. Não é, já não dá aquela coisa boa assim, né? Aquele aconchego, aquele momento de gente, depois que parou, sentar, não dá isso. O Senhor quer construir um lar, não uma casa para mim e para ti. E é só tu que está alheio a tudo isso. É só tu que não está querendo isso. É só tu que está querendo, sei lá eu o quê, e brigando com Deus porque as coisas não acontecem. Ele está lutando para fazer para ti as bases que tu precisa para cumprir a tua missão. Tem gente aqui que é para ganhar muitas pessoas para Jesus. Tem talvez missionários, pessoas que vão ser enviadas, mas com que base? Me fala. Falar de Jesus e não ser Ele, não viver Ele, não representar Ele. Tem missionários que não ganham uma alma na sua cidade, vão para a África para ganhar. Tem pessoas que se preparam uma vida toda para fazer missão em qualquer lugar, menos na cidade onde morou uma vida toda. Sabe quando o Senhor vem e diz, eis que é necessário eu colocar as coisas no lugar para que vocês cumpram o propósito de vocês como igreja, respaldado por um lar abençoado, um lar guardado, um lar protegido por mim. E ali então executar a missão de ganhar almas para Jesus. Eu falava com uma menina dizendo, olha, tu convidar um amigo hoje, é um casal novo, e de repente ir jantar na tua casa e olhar para vocês e pensar assim, meu Deus, o que aconteceu com eles? Meu Deus, olha como eles estão se olhando. Ela era assim com ele antes. Ele nem estava aí com ela, o que será que houve? Né? Na primeira vez, acho que os amigos não vão ter coragem de perguntar o que é que houve, né? E vão querer talvez perguntar recebendo uma receita, né? Olha, eu fui numa terapeuta e ela disse que eu fizesse isso. Não, mas a resposta tem que ser, olha, eu decidi voltar ao plano original. Eu decidi deixar Deus fazer de novo. Eu decidi viver o plano de Deus para o meu casamento. Eu decidi deixar Ele regenerar aquilo que já não existia mais. Tá, mas quando? Como? Tipo assim, o que aconteceu? Porque quantos anos tu é crente? Eu nunca vi isso na tua vida.
Algo novo o Senhor tem anunciado. Um novo, um começo, algo novo. Ele me deu uma outra chance, e eu criei, e eu acreditei. Ele entrou na minha vida, e Ele entrou na minha casa. Tu não vai acreditar que Ele entrou no meu casamento também, gente, e Ele entrou na minha família, e aí nós estamos juntos, e se não juntos fisicamente, mas respaldados um pelo outro, porque um casal unido, a mulher vai mandar o homem para a missão, e vai estar amando, intercedendo, esperando ele voltar, cheia de amor. Um homem que sabe que a esposa tem um chamado, ele vai dar todo o respaldo para que ela cumpra. Isso é ser enviado pela família, não é fugir da família. Então o que o Senhor está querendo nesses dias, verdadeiramente, é consertar aquilo que a vida estragou, o que a sociedade estragou, o que tu nunca te interessou. Quantos entendem isso? E aí ele disse: Doris, não adianta tu querer fugir disso, porque esse assunto tem a ver com o céu, não tem a ver com a terra só. Porque se tu não cumprir o básico, não me interessa, não sei lá que tu vai inventar para cumprir. Não, é o ID, ganhar pessoas para Jesus, pregar a palavra, anunciar o evangelho, né? Dizer que Jesus ama, e ir lá no hospital e orar, e ali, e levar uma sacola econômica, e, né, e tudo, e lindo, coisa mais linda, obras, sem amor, sem verdade, ocas vazias, sem entendimento, porque Ele não nos pediu isso primeiro, Ele nos pediu para amar e depois levar, se importar, daí então falar, enxergar, daí então ir em busca. É o inverso do que nós queremos fazer. Então nesta noite, aqueles que estão aqui, o Senhor tem nos chamado para mudar as nossas vidas. Quantos estão dispostos a viver isso? Vocês acham muito difícil? Ou não é importante para ti? Não é isso que tu precisa agora. Deus nunca fala com a gente o que nós não precisamos. Ele fala aquilo que nós precisamos para poder ter aquilo que queremos. Ele é um Deus que vem e diz: aquilo que tu acha está na ordem errada. Aquilo que tu estás fazendo não é na ordem certa. E Ele tem um projeto para mim e para ti, para que nós possamos cumprir ainda nesses dias. E que nós possamos restaurar de novo o exemplo para a nova geração. Aquelas crianças não vão olhar para mim e para o Billy. Aquelas crianças vão olhar para o Jonathan, para a Jennifer, ali para o Lucas, agora não me esqueci o nome da esposa. Como é que é o nome da esposa, Lucas? A Camila, né? Isso. Vão olhar para aqueles que são mais próximos. Eles vão estar olhando para mim e para o Billy. Mas as crianças, adolescentes vão estar olhando para vocês. Para vocês ali darem uma esperança do que é um casamento, do que é um relacionamento, daquilo que é hoje, atual, e de Deus. Então, essa restauração, se tu acha que tu não vale a pena, tem muita gente que vale a pena. Se tu acha que para ti tanto faz, tem muita criança, muitos adolescentes que precisam ver que existe isso, e é de verdade. Que existe casas que o Senhor opera, que existe casamentos que o Senhor restaura, que existe uma mudança em gente velha, em gente nova, em gente... Isso é necessário nos dias de hoje. Quantos entendem assim? E nessa noite eu gostaria de pedir que tu te colocasse de pé. Tem uma parte que está no livro de Tito 2. A gente pensa que só, né, tipo assim, eu não sou casada mais, entende? Né, ser tudo isso, né?
nem tem um marido para honrar a Deus mudando. Lá em Tito 2, versículo 3, diz assim, quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem. Não é assim, é mestre do bem. Olha o nível. Isso para as velhas. A fim de instruírem as novas, recém-casadas, Jesus amado, a amarem os seus esposos. Olha bem aqui que está escrito esse negócio aqui, que é um dever nosso das velhas. Fazer isso com as novas, e as novas que entendam que a gente tem que cumprir a Bíblia. Viver e cumprir, que não é só viver, eu tenho que ensinar. A fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao seu esposo e aos seus filhos, e serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, está ali, sujeita ao marido, na lista. Sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada, para que a palavra de Deus não seja difamada. Por que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho que sair? Para a palavra de Deus, não é tu, porque tu não está nem aí, né? A palavra de Deus não ser difamada. Por isso o Senhor nos chama a viver algo novo com Ele, começar outra vez, iniciar coisas. Se eu conversasse talvez com muitos casais aqui nessa noite e perguntasse o que tu faria diferente, aí tu vai lá na máquina do tempo, algo lá atrás, porque tu tem que ir lá, né? Tu busca algo lá, né? Ei, não entra na máquina do tempo, querido. Vem para o hoje. Vem para agora, vem para esse mês, vem para essa semana, meu querido. Vem para o dia que nós estamos vivendo, porque a máquina do tempo e o passado tu não pode mudar, só Jesus pode curar. Tu só pode mudar aquilo que hoje está acontecendo, aquilo que hoje tu está errando. Ah, mas é que agora não tem mais jeito, porque né? Será que não? A Bíblia também está escrito que não existe nada impossível para Deus. Aquilo que, as feridas que eu fiz no Billy, o meu pedido de perdão hoje, não vai talvez curar, entende? Mas vai me liberar. Só quem vai poder curar ele das feridas que eu causei com a desonra, né? Com as coisas que eu fiz e que procedi com ele, é só Jesus. Mas tu acha que ele vai curar ele sem eu ter a minha parte? Sem eu me posicionar? Sem eu realmente admitir que aquilo ali é errado e eu não quero mais ser assim? Quantos entendem isso? Porque o que eu estou pregando aqui, nós estamos vivendo. De meu esposo nós estarmos em casa e ele fazer algo que há muito tempo ele não fazia mais, tipo, me abraçar dentro da cozinha, sem interesse. E aí aquele abraço, sabe aquele abraço assim na cozinha, assim por trás, assim, sabe? Aquele abraço sem interesse. Pode até que, né? Plantando ali, né? Aquilo é algo que há muito não acontecia, tipo, e ao mesmo tempo aquilo vem ali, corresponde. Não tenta entender, não queira explicação. Ai, não queira, entende? Corresponde, porque é eu que estou fazendo, porque é Deus que está fazendo. Valoriza a mudança que está acontecendo na tua casa, no teu lar, no meio da tua família.
Não tem a ver com a pessoa, tem a ver com a obra que Deus está fazendo dentro dela. E quando tu não valoriza, tu não está valorizando a Deus, desprezando o poder que Ele tem. Talvez tu perdeu várias vezes porque tu desvalorizou o que Deus fez. Quantas vezes tu acreditou no milagre, o milagre foi-se embora? É que tu não correspondeu. Talvez tu possa pensar, o que adianta agora? Houve um momento em que o Senhor trabalhou, honra teu pai comigo. E foi em 2017. E ali, 2 anos antes, 2017, meu pai faleceu, 2 anos antes. O Senhor trouxe essa palavra para que eu vivesse ela. Imagina a velha cumprindo isso aí. Nem era só filha, né? Mas para que eu tenho que cumprir isso aí? E ali eu fui para o Senhor buscando o que seria honrar o meu pai. Sendo que o que eu entendia de honra eu não poderia fazer de verdade. E ali, algo que foi muito lindo, porque o Senhor ali dizia: eu quero restaurar e eu quero que tu libere o perdão para ele. Eu quero que tu se aproxime dele. Eu quero que tu volte a abraçar ele, volte a beijar ele. Como? Beijar, abraçar? Com velha já? Tipo, né? Porque meu pai e minha mãe não tinham esse costume de beijo e de abraço. Não era a cultura da família. Aí o pai vem com esse honrar e vem com esses menos, né? Aí meu pai adoeceu. E quando eu fui visitar ele no hospital, estava lá os irmãos orando por ele. E abraçaram, e beijaram. E eu crente, né? E eu chegar no quarto do meu pai. Não ia nem orar com ele, nem falar de Jesus para ele, nem abraçar ele, nem nada, só filha. Naquela hora eu fiquei com muita vergonha e disse: Senhor, coloca dentro de mim esse amor, essa honra que eu não sei ainda o que é, me ensina o que é. E ali, naquele momento, eu comecei de novo a abraçar e a beijar. E eu perguntei para Deus: por que tem que partir de mim e não dele? Porque quem faltou foi ele, quem não fez foi ele. Por que é eu que tenho que consertar? E aí o Senhor dizia: mesmo que teu pai viesse, chegasse para ti sem eu ter tratado a tua vida, o teu coração, ele pediria perdão, pediria um beijo, tu não daria. O que tu ia dizer para ele? Agora? Agora tu vem dizer para mim? Tu acha que vai adiantar? Era verdade, gente. Era verdade. E naquele momento nós começamos a cultivar aquilo ali. E foi lindo, meu pai voltou para casa e um dia eu fui visitá-lo. Cheguei, dei o beijo, daí já estendi para a mãe também, né? Que daí agora estava lá na mãe. Aí beijei a mãe toda assim, não sabendo se abraço nem beijo, né? E aí conversamos, meu pai acabou dormindo e eu fui-me embora. E quando eu estava saindo na porteira do sítio, eles moravam lá na época, o Senhor falou no meu coração: volta lá e dá um beijo. Eu disse: menos, né? Estava até dormindo, ora, não, pelo amor de Deus, é muito, né? Fui-me embora. No outro dia eu fui visitar ele, cheguei lá, minha mãe disse: teu pai acordou e perguntou: cadê ela? Ela nem me beijou. Ela foi embora e ali se construiu um novo hábito numa família velha, através de alguém que o Senhor escolheu, né? Para desfazer, sabe? Trazer de novo. Então eu não sei qual área, em que momento Deus está dizendo para ti que Ele quer fazer algo novo. E é Ele que vai promover. E é através do jeito dele, não é do teu. Então nessa noite, eu gostaria de que cada um que está fazendo parte dessa casa, sabe, se dedicasse nesses dias, porque eu não vejo Deus simplesmente parando dentro da casa, idolatrando o marido, idolatrando família, e ficar só, não, eu vejo Deus preparando, Joel, sabe, a base, mano, para nós, sabe, ir, sabe, para a gente servir, para a gente, sabe,
para a gente sair dessas quatro paredes e alcançar pessoas respaldadas por aqueles que são da gente, por uma igreja que ampara, entende? Então, é dias, é meses, e eu te chamo a fazer parte disso, a querer que Ele faça isso na tua vida, que Ele venha consertar aquilo que tu estragou, e que Ele venha te dar graça para que tu mantenha. Deus tem dado chance para muito aqui, está me ouvindo, gente, aqui? Tem gente que recebeu uma nova chance, e está por um fio de botar fora. Sabe por quê? Porque não valoriza, porque não entendeu o que foi Deus. E o Billy ainda disse, muito lindo o conserto, né? Às vezes das pessoas, o milagre que Deus faz. Eu quero ver manter agora. Mantenha aquilo que o Senhor consertou. Então nessa noite, eu gostaria muito de abrir esse espaço para as famílias. Para que a gente possa, eu não sei, porque o princípio da honra é algo, se nós não aprendermos e não vivermos a honra e a submissão, nós não temos como nos relacionar com Deus. Não existe. Porque o primeiro mandamento é o quê? Honrar a Deus. Honrar é amar a Ele acima de todas as coisas. Honrar é por causa dEle. Ele é importante. Então nesta noite, eu sei que tem muitas pessoas que foram feridas pela vida, foram machucadas por convivência. Tem gente que nasceu de novo e se escangalhou, né? Que nasceu de novo e já tem que morrer. Tem que morrer de novo para nascer outra vez. Para renascer outra vez e entender o que é renascimento em Cristo. Qual é a finalidade, que não é uma emenda, que é algo novo e que tu não tem mais as desculpas que tu está apresentando para Ele para não viver. Então nessa noite eu gostaria muito que as famílias, eu vou pedir que a Emily venha para cá, o Wilson venha para cá, vem com a Dani aqui, quem mais está aqui, que a esposa está aí, o esposo já está aqui, da Ana, a Bruna não está, né, filho? Tá, o Eliseu, quem mais ali? O Diego Veri, a Veri e a Jennifer. Não fica aqui na coisinha, fica lá do ladinho dele, tá? Da outra vez ficou ali ficou isso aqui, né, Jonathan? E eu convido aqueles que querem vir para o altar com aquilo que é importante, com aquilo que querem recuperar em Deus, sendo submisso, sendo sujeito à palavra dele nessa noite, voltando para casa e dando prioridade para aquilo que é prioridade, e não mais dando prioridade para aquilo que é importante. Teu trabalho é importante, teus filhos é importante, as pessoas são tudo importante, mas a prioridade é a tua companheira, é o teu companheiro. Enquanto tu não cumprir isso, o resto não vai dar, entendeu? Tudo que tu fizer daí de bom nas outras áreas vai estar errado. Vai ser desculpa. Ah, mas eu estou cuidando dos filhos. Ah, eu estou, né, meu Deus, eu estou aqui envolvido com os filhos. Mas não é isso que está escrito. Porque quando um homem e uma mulher estão bem, estão cumprindo, os dois cuidam dos filhos. Os dois cumprem o seu papel. Que não vai parar só na história do love, né? Na extensão. Então eu quero chamar aqui na frente os casais e as famílias, aqueles que ainda não têm filhos, que venham, sejam prontos, sejam rápidos. Para quê? Uma resposta para o Senhor. Eu quero fazer parte disso. Sabe, eu quero que a minha casa faça parte disso. Jesus, eu olho para mim, eu olho para a situação e é só milagre assim de tudo que é jeito, tudo que é lado, porque, Senhor, não sei, se tivesse que fazer uma lista de por onde começar, a gente não sabe nem qual é o top primeiro da lista. Mas que... Grazi, pega o esposo, vem querido, vem junto, Gabriel. E já vem a extensão lá também, vai, a namorada, a Vitória.
Nós vamos orar e esse mês é um mês disso. Eu sei que estar na presença dEle e se permitir ser tocado por Ele, é Ele que realiza essas coisas. Não tem como nós viver sem que nosso entendimento seja aberto, amém? E Ele precisa abrir o entendimento da gente para isso, para que a gente possa viver aquilo que Ele está nos concedendo nesses dias. Vem um pouquinho mais para frente aqui para dar espaço, um pouquinho mais para cá. Em nome de Jesus. Ô Rafael, venha Rafael, venha. Traz no coração aí a Paula, traz no coração as crianças, né, homens, porque muitas e muitas vezes, quando tinha chamado para o altar e eu estava sozinha no culto, porque meu marido estava parado na fé, porque minhas filhas estavam cada uma numa igreja, eu ia e levava eles no meu coração, porque eu me importava, compreende? Eu me importava, não era só eu ali, era nós ali, porque nós estava dentro de mim. Então nessa noite, que nós possamos orar em nome de Jesus. Aleluia. Vamos orar, vamos acreditar naquilo que Deus está fazendo. Dá uma nova chance para o teu casamento. Pai querido, Pai santo, aqui está o teu povo, Pai, aqui estamos nós, Pai, acreditando, Pai, naquilo que Tu tem anunciado para nós aqui, para esta casa, Pai. Nós estamos aqui, Pai, debaixo de uma palavra Tua, Pai. Nós estamos aqui, Pai, porque cremos, Pai, nessa novidade que Tu vai fazer em cada lar, em cada casal, Pai. Tu não vai restaurar o lar, Tu vai restaurar o marido, Tu vai restaurar a esposa, Pai. Tu vai restaurar os filhos, Pai, para que eles, Pai, possam verdadeiramente formar um lar, Jesus, baseado, Pai, o padrão do céu, padrão da Tua palavra, Pai, que tem nos anunciado nesses dias, Pai. Nesta noite, Senhor, eu peço, Pai, mais uma vez diante de Ti, Pai, restaura o marido, restaura a esposa, Pai, segundo os Teus princípios, segundo o Teu padrão, Pai. Tira, Pai, todas as verdades que não são Tuas, mas são nossas, Pai. Pai, nessa noite, Pai, nós declaramos, Pai, mais uma vez, sobre as vidas aqui, Pai. Jesus, o Teu manifestar, o Teu agir, o Teu milagre acontecendo, Pai, nas vidas. Jesus, muda a mentalidade do Teu povo nessa noite, Pai. Sara nessa noite. Sara, Jesus, nessa noite. Churabacanda, Arabaciba, Labachai. Urabaço e Bandai. Traz vida, Pai. Traz vida, Pai. Traz vida, Jesus. Traz uma nova história. Pai, faz, Pai, que a Tua história, Pai, seja vivida por cada um de nós, Pai. Não a nossa história. Não aquilo que entendemos como, Pai, Jesus, certo para nós, mas não, Jesus, que a Tua história aconteça. Que a Tua história, Pai, nós sejamos, Pai, os atores principais, Senhor. Eu declaro sobre vidas aqui, Pai. Eu declaro, Pai, sobre lares aqui, Pai, um manifestar Teu, Pai, um agir Teu, Pai.
Deus, em nome de Jesus, Pai, tudo aquilo que o inimigo tem lançado contra as famílias, tudo aquilo que o inimigo tem decretado contra as famílias, Pai, em nome de Jesus eu declaro neutralizado nessa noite. Restaura, Pai, sentimentos, Pai. Jesus, restaura sentimentos nessa noite. Sopra cinzas, Pai. Sopra cinzas, Pai, do amor, sopra cinzas, Pai, que tem abafado, Pai, a paixão, o amor, Pai, a cumplicidade, Jesus, a unidade, Jesus. Churabás, turibalambandá, churibacai. Eu declaro, Pai, nesta noite, que não vai terminar esse mês, Pai, sem acontecer o teu milagre nas casas, nos corações, em nome de Jesus. Eu declaro, Pai, pela fé, Jesus, que não vai terminar maio, Pai, sem que famílias sejam restauradas, sem que maridos, sem que esposas, sem que filhos, Pai, sejam, Pai, verdadeiramente envolvidos, Pai, comprometidos com aquilo que Tu tem, Pai, para a casa dele, para essa união que Tu formou, Pai. Em nome de Jesus, Pai, traga paz, traga harmonia, Pai, traga, Senhor, oh Jesus, traga cumplicidade para as famílias, Senhor, traga, Jesus, que os lares sejam, Senhor, tomados pelo céu, sejam tomados, Pai, pela Tua glória, sejam tomados, Pai, por aquilo que é mais precioso, que é a Tua presença, Espírito Santo. Converte o coração do pai ao filho, converte o coração do filho ao pai, Senhor. Cumpra-se a Tua palavra, cumpra-se a Tua palavra nas nossas vidas, Pai, e que nós possamos cumprir, Senhor, os desígnios Teus, Pai, para a nossa casa, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Pai.